Olá, tudo bem? Eu sou o Dito Nogueira e vim convidar você para mais uma vez estudarmos juntos a palavra de Deus. E hoje o tema é muito bom, né? E vem falando sobre o processo do juízo. Antes de iniciarmos a lição de hoje, quero convidar você a orar a Deus junto comigo. Vamos lá? Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, Senhor dos céus, pedimos a tua bênção e a tua direção para estudar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Então, o que nós estamos querendo dizer? Que existe um processo, né? Não é aleatoriamente o juízo de Deus, não, existe um processo. Ele tem um início, meio e fim. Ponto. A Bíblia, ela nos orienta a isso. Desde muito tempo, ela vem falando isso para a gente, que Deus vai intervir nessa terra, né? Vamos lá então. Deus já interviu uma vez, que foi lá no dilúvio, lembra? Do dilúvio? O mundo estava tão perverso, o mundo que eu falo, pessoas estavam tão perversas, tão distante de Deus, que Deus achou por necessário destruir aquela humanidade naquela época. Mas Deus encontrou um homem justo e pediu para que esse homem justo construísse uma arca, né? E lá e colocasse lá, entrasse ele e a sua família, 8 pessoas ao todo, entrasse na arca, mais os animais que Deus ia encaminhar para a arca. E tudo bem. E esse período de construção da arca, vejam lá, foram 120 anos. Então, nesse período de 120 anos, quantas pessoas não ouviram e viram Noé fabricando, construindo aquela arca, né? E falavam, esse homem é doido, o mar está tão distante daqui, ele vai fazer uma arca aqui, para quê? Nunca choveu, ele fala que vai ter uma chuva, vai ter um dilúvio. Então, muitas pessoas não acreditaram, até zombaram, outras pessoas acreditaram, e provavelmente morreram antes do dilúvio vir sobre a terra. Então a gente não sabe. E uma das lições que nós estudamos nesse trimestre foi justamente sobre isso, né? Que Jesus pregou aqueles espíritos aprisionados, lembra? Então, qual eram esses espíritos aprisionados? Essas pessoas que a gente não sabe, né? Que aceitaram Jesus naquele período e provavelmente, e Jesus também morreu por eles, né? Lá no dilúvio. Para aqueles que aceitaram, muitas pessoas não aceitaram. Aqueles que morreram no dilúvio mesmo, esses não aceitaram, né? Não estariam dentro da arca com Noé. Somente ele e a sua família entraram. Então, essa semana nós vamos estudar esse processo que Deus vai intervir novamente nesse mundo, né? E vai julgar novamente esse mundo. A Bíblia diz que Deus tem um perfeito conhecimento. Deus conhece tudo, sabe tudo, incluindo as nossas intenções mais secretas, que está lá em Eclesiastes 12, 13 e 14. Diz assim, que Deus há de trazer juízo a todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, até aquelas que estão escondidas. Podemos esconder de tudo e de todos, de tudo e de todos, mas de Deus a gente não esconde nada, né? Deus sabe de tudo. O que essa realidade implica é que ele não precisa de um julgamento para si. Deus não precisa provar nada para ele, ele já sabe, Deus já sabe. Mesmo conhecer, ele conhece a vida de cada um desses indivíduos, a minha, a sua, desse mundo todo, de todos nós, independente. Ah, mas Deus, muitas pessoas falam, mas será que Deus não está vendo isso? Lógico que Deus está vendo. Mas até onde vai isso? Deus sabe de tudo. Por isso que a gente tem que colocar as coisas na mão de Deus, não é minha, não é eu que faço justiça, eu não sou juiz do meu irmão, eu não posso ser juiz, né? Então, continuando lá. Os julgamentos de Deus são de fato uma acomodação divina. Deus está acomodando as coisas do jeito que ele quer. Então, o juízo de Deus é para ajeitar as coisas, acomodar as coisas, né? Então, o que acontece? Vai ser uma coisa tão realizada com tanto atenção por parte de Deus, que no céu e na terra, olha só, é um julgamento completo. É um julgamento completo. O que acontece nisso? Nós sabemos por que eu falei no céu. Porque esse conflito, ele começou lá no céu. Começou lá no céu.
E quando Deus julgou no dilúvio, Satanás não foi morto. Satanás não morreu no dilúvio. Os anjos de Satanás também não morreram no dilúvio. Mas dessa vez, os anjos também que foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer, também irão participar, irão também ser responsabilizados pelos seus atos e também serão destruídos por Deus, juntamente com todos aqueles que preferiram não seguir a vontade de Deus, preferiram seguir os conselhos do inimigo Lúcifer, né? Está lá em Apocalipse 12, de 7 a 9. Durante essa semana, vamos considerar 3 processos importantes. Qual é o primeiro processo? O juízo no pré-advento, né? Pré-advento. O julgamento milenar, que vai ser no período do milênio. E o julgamento executivo, na qual Deus vai executar o seu julgamento, né? Então, vai ter 3 estágios. Primeiro, o julgamento do pré-advento. Qual é o julgamento do advento? É quando a gente morre e o nosso livro é fechado. Nós já fomos julgados. Eu sou julgado em vida, eu não sou julgado depois da morte. Não, eu sou julgado em vida. Fica bem claro isso. Nós somos julgados em vida, não após a morte. Eu não vou morrer e ser julgado. Quando meu livro fecha, eu já fui julgado. Eu já tive toda a oportunidade de trazer ali as minhas defesas, pedir perdão para Deus dos atos que eu cometi. Aí Deus vai me julgar. Aí o livro será fechado. Quando cada um de nós morrermos, nós iremos comparecer diante de Deus julgados. Não para ser julgado. Ele vai nos julgar para falar aonde eu errei. Né? Que eu posso querer falar para Deus, eu não fiz isso, lembra? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo na lição passada, né? Eu não levei lá para os órfãos, eu não cuidei do... Não, afastai-vos de mim que eu não vos conheço, entendeu? Então, em vida nós temos essa chance. Então, o julgamento pré-advento, o julgamento no milênio. Qual é o julgamento no milênio? Não é que nós que estaremos lá e iremos julgar alguém. Não, nós não vamos julgar ninguém. Nós vamos confirmar e atestar o julgamento de Deus. Não que eu tenho o direito de mudar o julgamento de Deus, mas não que eu vou atestar. Não, Deus estava correto. Lembra que eu falei em uma das lições que nós vamos chegar no céu, 3 coisas vão nos chamar a atenção lá. Qual é dessas 3 coisas? Primeiro, que eu vou estar lá, porque eu me conheço, você se conhece. Nossa, eu estou aqui. Segundo lugar, que quem você achava que ia estar, não vai estar. E quem você achava que não ia estar, vai estar. Então, essas 3 coisas vão nos chamar a atenção lá no céu, para você ver o julgamento de Deus. O julgamento de Deus não é o meu julgamento. Então, tem o julgamento milenar lá no céu, que vai ser durante o milênio, que os ímpios estarão todos mortos, né? E o executivo, quando Deus vai voltar a essa terra e purificar a terra com fogo, onde vai queimar todo o pecado, exterminar o pecado nessa terra, né? E exterminando o pecado são pessoas. O pecado não é árvore, o pecado não é água, o pecado não é o ar, o pecado são as pessoas, os seres humanos, os anjos caídos, juntamente com Satanás, serão destruídos. Eu não quero fazer parte desse segundo juízo. Eu tenho certeza que você também não quer. Então nós temos a oportunidade agora em vida de pedir perdão para Deus e refazer o meu relacionamento com Deus, né? Então, nós vamos, essa semana, vamos estudar junto isso. E eu quero que no final dessa semana você entenda, né? Qual é o plano de Deus para a sua salvação. E nós vamos compreender, eu tenho certeza, eu tenho fé nisso, que você vai entender, eu também vou entender melhor a palavra de Deus, e eu peço a você que continue comigo aí, tá? Nessa semana que se inicia. E vou pedir mais um favorzinho para você, por favor, me ajude aí, compartilhe com seus amigos, faça comentário, se você acha que faltou alguma coisa, você quer acrescentar alguma coisa, na próxima lição aí eu até falo, posso até comentar também alguma coisa que eu posso ter esquecido. Que Deus te abençoe, hein? Não esquece de dar seu like. E até amanhã, se Deus quiser.